Como Daniel enfrentou os leões, lições de vida. Em meio a um turbilhão de intrigas palacianas e perseguições religiosas, o jovem Daniel se viu diante de uma decisão crucial. Seria forçado a adorar uma estátua de ouro altíssima, uma exigência do rei Nabucodonosor, ou enfrentaria a fúria do monarca e seus poderosos leões, armando-se apenas com sua fé inabalável em Deus? Qual seria a decisão de Daniel e como sua trajetória pode inspirar cada um de nós a enfrentar os desafios da vida? Convidados, sejam bem-vindos a esta análise aprofundada e reflexiva sobre a história de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 14. No ano anterior, Nabucodonosor, rei da Babilônia, emitiu um decreto que todos os povos, nações e línguas da sua ampla e poderosa região deviam curvar-se e adorar a estátua de ouro que fora erguida em sua homenagem. A escultura imponente simbolizava a glória e o poder do rei. Mas para Daniel, um fiel servo de Deus, a situação apresentava um desafio direto à sua fé. Obedecer ao decreto do rei significaria desobedecer aos mandamentos de Deus. Daniel, contudo, era um homem íntegro e de fé inabalável. Ele orava 3 vezes ao dia, pedindo sabedoria a Deus e agradecendo por seus favores. Suas preces eram sinceras e fervorosas, demonstrando sua profunda conexão com o divino. No entanto, o rei, enciumado por essa devoção, enviou oficiais para observá-lo e comprovar suas suspeitas. Em uma ocasião, eles o encontraram em oração, suplicante, intercedendo por ele e seu povo. O embaraço era evidente e os oficiais não podiam esconder sua surpresa e estupefação. Alvorada o viu ali em oração, clamando por seu Deus. Veludo, contudo, era tão profundo e sincero que ninguém podia negar sua autenticidade. Após o incidente, os oficiais relataram tudo a Nabucodonosor, descrevendo em detalhes o que viram e ouviram. Imagine a cena. O rei, irritado e cheio de ciúme, confrontando Daniel, exigindo uma explicação. A atmosfera estava carregada de tensão. A respiração do rei era ofegante, transmitindo sua ira contida pronta para explodir. Seus olhos, como brasas, lançavam raios de fúria. A voz do monarca ecoava pelos corredores do palácio, reverberando sua indignação. Daniel, com a serenidade que só a fé inabalável pode proporcionar, respondeu o rei, revelando sua devoção a Deus. Ele explicou que sua oração era dirigida a Deus, o Criador dos céus e da terra, e que não poderia deixar de pregar a mensagem de salvação que recebera. Daniel sabia que estava diante de um momento crucial. Suas palavras ecoaram com convicção, mas também sabiam que a ira do rei era iminente. No entanto, a resposta de Daniel causou uma revolução no coração do rei. Nabucodonosor, tocado pela fé e pela determinação de Daniel, demonstrou arrependimento por sua conduta. Reconhecendo seu erro, o rei restaurou a liberdade de Daniel, permitindo-lhe continuar a servir a Deus. O decreto do rei determinava a punição, ser lançado nos leões, mas Daniel continuava confiando em Deus. Ele sabia que seu Deus era poderoso para protegê-lo e livrá-lo do perigo iminente. Daniel foi levado ao Vale do Leão e, ao final do dia, o rei visitou Daniel para saber do seu estado. A cena que se desenrolou foi digna de admiração. O rei, tomado pela curiosidade e apreensão, aproximou-se do local onde Daniel jazia vulnerável entre os felinos. Imaginem o som dos leões rugindo, ecoando pelo vale, misturando-se à angústia do rei. O monarca olhava para dentro do poço, buscando vislumbrar o servo de Deus, imaginando-o ferido e à mercê dos felinos. O rei chamou em voz alta, buscando uma resposta, um sinal de vida. As palavras do rei ecoavam pelo vale, carregadas de apreensão e expectativa. O silêncio se estendeu, aumentando a tensão, amplificando a angústia do rei. A cada segundo que passava, a preocupação aumentava.
o medo o consumia, imaginando a pior das situações para Daniel. A esperança, contudo, ainda era um farol a iluminar a escuridão. O rei, em seu íntimo, orava para que Daniel, mesmo em meio aos leões, estivesse seguro. A voz de Daniel, contudo, ecoou pelo vale, rompendo o silêncio e a angústia. Surpreso, o rei ouviu a voz firme e esperançosa de Daniel, desafiando a situação crítica, expressando sua fé inabalável em Deus. Daniel, com fé inabalável, respondeu ao chamado do rei. Sua voz, mesmo em meio aos rugidos dos leões, transparecia a tranquilidade de quem confiava na proteção divina. Era uma prova tangível da força de sua fé. Quando o rei confirmou que Daniel estava vivo, aliviado, mandou que fosse retirado do poço. Daniel, líder exemplar, havia sobrevivido à noite entre os leões, demonstrando a força da fé em ação. Surpresa e alegria tomaram conta do rei ao perceber que Daniel não havia sido ferido pelos leões. A cena era comovente. A fé de Daniel, testada e fortalecida, era um farol a iluminar a escuridão do medo e da dúvida. Nabucodonosor, testemunhando a fé de Daniel, sentiu-se desafiado, questionando-se sobre a força da fé do servo de Deus. Daniel, com humildade, compartilhou sua experiência, atribuindo sua proteção divina a Deus, revelando a fonte da sua fortaleza. O rei, tocado pela história, demonstrou admiração e respeito por Daniel e sua fé. A história termina com Daniel recebendo honras e recompensas por sua fé inabalável e coragem, consolidando-se como um líder exemplar, um servo dedicado de Deus. Lições para nossos dias. Daniel, em meio às pressões do mundo, mostrou coragem, perseverança e fé inabalável em Deus. Seus atos e orações serviram de inspiração, guiando-nos em tempos de perseguição religiosa. Daniel enfrentou os leões, lições de fé e coragem. Para os cristãos de hoje, a história de Daniel oferece lições valiosas. Em primeiro lugar, a história nos ensina a importância da integridade. Daniel manteve-se fiel aos ensinamentos de Deus, mesmo sob pressão. Sua integridade demonstrou que a fé é colocada à prova em momentos de dificuldade. Em segundo lugar, Daniel orou a Deus em jejum e súplicas, buscando a direção divina na situação crítica. Ele buscou a face de Deus, confiando na sua proteção e sabedoria. Sua fé e humildade demonstradas nesse momento de jejum refletem a necessidade da oração constante em nossas vidas. Em terceiro lugar, Daniel demonstrou coragem para enfrentar os leões, confiando na proteção de Deus. A coragem de Daniel nos encoraja a enfrentar os desafios da vida com fé, mesmo em situações aparentemente desesperadoras. Daniel, armado apenas com sua fé, enfrentou a fúria do rei, um exemplo de coragem para os cristãos de hoje. Daniel enfrentou os leões, lições de fé e coragem. Para os cristãos de hoje, a história de Daniel nos mostra a importância da persistência em meio às perseguições. Daniel continuou a orar e a louvar a Deus, mesmo após ser ameaçado de morte. Sua persistência exemplifica a força da fé em ação, demonstrando que a fé verdadeira resiste e prevalece em meio às adversidades. A história de Daniel serve como um farol para os cristãos de hoje. Em tempos de perseguição religiosa, Daniel nos ensina a manter a integridade, a buscar a Deus em oração, a ter coragem para enfrentar os desafios e a persistir na fé, mesmo em meio a adversidades. Sua trajetória nos inspira a vivermos vidas de fé, coragem e compromisso com a palavra de Deus. Que a história de Daniel continue a inspirar e fortalecer a comunidade cristã, lembrando-nos que a fé em ação move montanhas e que a perseverança em meio às dificuldades é um sinal da verdadeira fé. Convidados, chegamos ao final desta análise da história de Daniel, um relato que transcende o tempo, ecoando lições atemporais para os cristãos de hoje. Que a história de Daniel continue a inspirar e fortalecer a comunidade cristã,
lembrando-nos que a fé em ação move montanhas e que a perseverança em meio às dificuldades é um sinal da verdadeira fé. Daniel, um exemplo a ser seguido, enfrentou os leões com coragem e fé inabalável, demonstrando que a lealdade a Deus não se curva diante da adversidade. Que a trajetória de Daniel nos inspire a vivermos vidas de fé, coragem e compromisso com a palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos. A história de Daniel nos convida a refletir sobre a importância da fé, da coragem e da integridade cristã. Que as lições aprendidas nesta análise fortaleçam nossa caminhada com Cristo. Sejam muito bem-vindos. Até o próximo encontro. Que Deus os abençoe.